Vamos falar então da notícia mais importante, grande dia em que o Supremo auxiliou aí a formação do futuro governo. O orçamento secreto, essa excrescência criada às RP9s do Bolsonaro, foi tornado constitucional. O STF declara que o orçamento secreto é inconstitucional. Vamos seguindo aqui para todo mundo poder se informando. Vamos curtindo, vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Tem um cara que está falando que ir para cima significa processar. Não necessariamente. Orçamento secreto é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares de relator, cujos critérios de distribuição e transparência foram questionados pelo STF. De Fernandas Vivas, na TV Globo de Brasília. Vamos então ver essa decisão. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda, dia 19 de dezembro, por 6 votos a 5, considerar inconstitucional o chamado orçamento secreto. O orçamento secreto é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares cuja distribuição de recursos é definida pelo relator do orçamento. Essas emendas não têm critérios claros ou transparência e passaram a ser questionadas no STF. Em meio ao julgamento sobre o tema no Supremo, o Congresso chegou a aprovar, na semana passada, um novo conjunto de regras para as emendas. As regras definiram os montantes a serem distribuídos, mas sem estabelecer os critérios para a distribuição. Em novembro de 2021, a relatora do caso no STF, a Rosa Weber, suspendeu os repasses de verba do orçamento secreto. No mês seguinte, após o Congresso aprovar as novas regras, a ministra liberou o pagamento das emendas. Agora, no julgamento do tema no plenário do Supremo, Rosa Weber votou pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Na sequência do julgamento, mais 5 ministros votaram a favor de extinguir o orçamento secreto e limitar o uso de emendas de relator apenas para correções no orçamento, sem indicações de parlamentares como era antes de 2019. Votaram assim, além de Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. 5 ministros votaram entendendo que as emendas de relator podem continuar sendo distribuídas pelo relator do orçamento, desde que com critérios mais transparentes. Votaram dessa forma André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Entre eles, porém, houve divergência quanto a quais medidas adotar para aprimorar o modelo. O julgamento foi interrompido quando o placar estava 5-4 pela inconstitucionalidade, retomado nessa segunda, dia 19, com o voto de Ricardo Lewandowski, que votou com a relatora e formou a maioria dos votos para considerar inconstitucional o orçamento secreto. Retomada do julgamento. Ao apresentar o voto nesta segunda, Lewandowski acompanhou a relatora e consolidou a maioria no sentido de que falta transparência no orçamento secreto e que isso viola a Constituição. Lewandowski afirmou que, apesar dos esforços, o Congresso não conseguiu se adequar às exigências e aos parâmetros constitucionais de transparência. Para o ministro, houve ampliação de publicidade e transparência na gestão das emendas de relator, mas os atos editados até o momento não conseguiram resolver de forma adequada questões importantes, como a forma de rastrear o dinheiro ou como identificar quem pediu e quem se beneficiou dos recursos. A resolução aprovada na semana passada apresentou avanços significativos, mas não resolveu as incompatibilidades com a Constituição. Entre os pontos apresentados como problemas estão a falta de clareza para quais parlamentares dentro das bancadas o recurso vai e o poder que o líder partidário terá para repartir as verbas. Depois, o último a votar foi o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes. O ministro entendeu que, apesar de a necessidade de se garantir mais transparência ao mecanismo, não é possível simplesmente declarar inconstitucional a possibilidade de emendas de relator prever despesas, restringindo a ajustes técnicos. Votou para que sejam tomadas medidas para garantir a publicidade, acesso público e rastreabilidade do dinheiro em 30 dias e que as instâncias administrativas que receberam esse tipo de verba publiquem as informações sobre elas em 90 dias. O debate sobre a execução dos recursos por emendas deveria ser enfrentado sem demonizações de ocasião. Ressaltou que a distribuição de recursos acaba pulverizada no sentido de soluções locais, sem critérios técnicos e sem objetivos em linha do que prevê a Constituição, como o combate à pobreza. Ou seja, o Gilmar lá frisou, e inclusive é ele que vai votar também o destaque de que o Bolsa Família não pode ficar dentro do teto de gastos. E o André Carneiro está falando aqui, o Lira deve ser preso por abuso de poder e improbidade. Parece que ele vai ficar inelegível.
se a coisa continuar caminhando do jeito que ela está caminhando. É uma possibilidade muito grande. O início do julgamento. As ações julgadas no STF foram apresentadas por 4 partidos: PV, PSOL, PSB e Cidadania. Na semana passada, que é a federação deles, inclusive. Na semana passada, 9 ministros apresentaram os votos. Rosa Weber, a relatora, votou por considerar inconstitucional o mecanismo, entendendo que há violações à Constituição, entre as quais não garantir a transparência na destinação dos recursos, beneficiar um grupo restrito de parlamentares e abrir espaço para barganhas políticas. A ministra entendeu ainda que, pela Constituição, o relator não tem poder de criar novas despesas, só fazer ajustes e correções técnicas. Acompanharam integralmente o voto de Rosa Weber os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Houve, porém, os seguintes votos divergentes. De André Mendonça, divergiu parcialmente da relatora, entendeu que a Constituição permite que as emendas de relatora ampliem ou criem novas despesas no orçamento, para além dos ajustes. Mas, assim como Rosa Weber, Mendonça reconheceu que o Congresso deve tomar medidas para garantir o maior nível de transparência e publicidade na aplicação desses recursos, e votou por um prazo de 60 dias para que as emendas de relator tenham, nesse sentido, as mesmas regras das emendas individuais de bancadas. Nunes Marques votou pela rejeição das ações por questões processuais. Para o ministro, eventual apuração de irregularidades deve ser feita por órgãos de controle, mas ressaltou a necessidade de transparência para esse tipo de emenda e deu um prazo de 30 dias para que isso ocorra. Alexandre de Moraes também divergiu parcialmente de Rosa Weber, considerou que o relator do orçamento tem o direito constitucional de criar ou ampliar gastos, concordou com os demais ministros que as emendas de relator precisam seguir critérios de transparência, mas foi além, votou para que as emendas de orçamento secreto sigam regras mais rigorosas para distribuição entre parlamentares, seguindo o princípio de proporcionalidade, ou seja, de acordo com o tamanho da bancada dos partidos. O Xandão decepcionou legal, né? Ele foi a favor aí do orçamento secreto. E ainda fazendo, de uma certa forma, um pouco de política, né? Dias Toffoli estabeleceu critérios ainda mais específicos para as emendas do orçamento secreto. Além da transparência e proporcionalidade, Toffoli voltou para que as emendas se enquadrem dentro dos programas estratégicos do Executivo e que tenham limite de valores para cada município. Então é essa a notícia que nós temos aqui. Esse daqui é a notícia que está lá no G1, no portal da Globo. Tem uma reflexão também